O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, classificou como assustador o discurso de ódio e de intolerância nas manifestações contra o governo federal. Ontem, na Avenida Paulista, em São Paulo, manifestantes que participavam de um ato contra o governo vaiaram e xingaram o ministro quando ele ia para casa. Cardoso afirmou que a falta de educação e grosseria são próprias do povo brasileiro. Não são próprias do povo brasileiro. E que essas demonstrações de ódio são incentivadas por alguns líderes que ele preferiu não identificar. E para conversar conosco sobre a questão da intolerância, está aqui no nosso estúdio a ouvidora nacional da Secretaria de Direitos Humanos, Irina Abate. Boa noite, Irina. Obrigado por ter vindo. Boa noite, eu que agradeço. De fato, houve aumento da intolerância no Brasil ou essa é uma percepção, talvez as pessoas estão enxergando, mas a coisa de fato não aconteceu? Eu acho que o último período, desde as eleições, um pouco antes, enfim, vem mostrado que as pessoas têm perdido, talvez, aquela postura do politicamente correto e colocado as suas opiniões com mais fervor, A gente vê isso nas manifestações, a gente vê isso nas redes sociais e, consequentemente, essa é uma preocupação que já traz ao governo há algum tempo. Tanto que no ano passado nós criamos um grupo de trabalho para pensar em violações de direitos humanos, intolerância e crimes de ódio na internet. Onde é que a senhora acha que há mais manifestações nesse sentido? É na questão do comportamento, é na questão política? Eu acho que não dá para separar uma coisa da outra, porque quando você começa a falar da política, por exemplo, ao final, aquela pessoa que manifesta o seu ódio, ela vincula, por exemplo, determinadas ações do governo federal a determinados grupos, ela coloca tanto o ódio dela ao governo quanto o ódio a determinado grupo, por exemplo, toda vez que o governo faz alguma ação de enfrentamento à homofobia, Ou, por exemplo, de enfrentamento ao racismo, está debatendo cotas, Agora a gente acabou de fazer 3 anos das cotas. Então, você faz tanto uma ação de intolerância ao governo, quanto você já vincula intolerância aos negros e negras e, consequentemente, não fazendo um debate sobre cotas propriamente disso, mas sobre aquilo que eles acham que os negros deveriam ocupar no país, Um lugar ainda de subserviência, um lugar ainda dado à época da escravidão, como a gente vê em alguns comentários e denúncias que nós recebemos. E essa exacerbação cada vez mais desse tipo de intolerância nas redes sociais é porque as pessoas elas estão sem saber o que é liberdade de expressão, liberdade de informação. Onde é que está havendo erro aí para ver essas agressões? Eu acredito que as redes sociais nos fizeram um favor, porque elas conseguiram demonstrar que esse é um debate necessário no Brasil, O Brasil tem muita fama de ser cordial, Uma fama de que as pessoas convivem harmonicamente. A gente tem visto no último período que não é exatamente isso que acontece quando algo sai... Por exemplo, quando o resultado da eleição não foi aquilo que um determinado grupo gostaria, ou quando tem uma determinada ação que não é exatamente aquilo que esse grupo também gostaria. Então, nós observamos que as redes sociais, elas potencializaram aquilo que já acontece nas ruas, Então, determinados grupos mais vulneráveis, como mulheres, lésbicas, gays, travestis, transexuais, negros e negras, que são vítimas de diversos tipos de intolerância nas ruas, Como a gente viu com os assassinatos dos jovens negros, como a gente tem visto com a crescente violência contra LGBTs e também o recrudescimento, da violência contra a mulher, inclusive um aumento considerável de casos de estupro no Brasil. Então, tudo isso vem acontecendo nas ruas e também vem acontecendo nas redes. E qual é o mecanismo do governo para combater esse tipo de atitude? O governo tem, dentro das secretarias que atuam com as políticas sociais, com as políticas de direitos humanos, a SDH, a CEPIR e a SPM, as ouvidorias... Pode falar pra gente, Secretaria de Direitos Humanos? Secretaria de Direitos Humanos, a de Promoção da Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres. Essas 3 secretarias têm as suas ouvidorias que já costumeiramente recebem denúncias, O próprio Disque 100 é o nosso canal de recebimento de denúncia, das mulheres é o 180, o canal de recebimento de denúncias, e nós agora em abril lançamos o Humaniza Redes, que é uma ação de governo, para além desses 3 ministérios também, Ministério da Justiça, Ministério das Comunicações e o Ministério da Educação, numa ação de enfrentamento às violações de direitos humanos na perspectiva de 3 eixos, O eixo de educação e direitos humanos, não adianta a gente só acolher a denúncia, a gente precisa informar o cidadão e aí a gente usa as redes sociais para essa informação. O eixo de enfrentamento às violações, e aí a gente disponibiliza
utiliza os canais de forma integrada, o Humaniza Redes ele integrou as 3 ouvidorias, a primeira ouvidoria online do mundo, atuando em conjunto, e disponibiliza o Disque Direitos Humanos, né, que nós estamos chamando de Clique 100, é o Disque 100 nas redes sociais também, para as pessoas fazerem as denúncias. Isso, nós já temos aí um primeiro balanço das ações que foram realizadas nesses primeiros 4 meses, como ação de governo para o enfrentamento às intolerâncias nas redes sociais e, consequentemente, às violações de direitos humanos. Essa estratégia tem dado certo? Sim, né? Nós tivemos no ato do lançamento do Humaniza Redes uma ação contrária, inclusive mobilizada, né, por um humorista aqui no Brasil, né, fazendo o que a gente chama de linguagem de internet, né, uma ação de troll contra o Humaniza Redes, que a gente enfrentou, né, com informação, com contradiscurso, né, aquilo que ele estava fazendo, e hoje essa ação já foi bastante minimizada e ela já quase não existe, né? E isso nos mostra também que as pessoas estavam carentes de informação sobre direitos humanos, né? Para você ter uma ideia, tem muita gente que ainda chama as pessoas com deficiência como pessoas de necessidades especiais. Então, ali nos canais que a gente tem, né, nas redes sociais, a gente informa a diferença de um e outro, por que a pessoa com deficiência, não necessidades especiais, onde denunciar uma violação de direitos humanos, onde exercer o seu direito, qual o papel do Conselho Tutelar, qual o papel do sistema de justiça, quando é que ele atua como sistema de proteção, quando ele atua como sistema de responsabilização. Isso vem crescido. Hoje nós temos nas redes sociais aproximadamente 500 mil de seguidores entre as 2 redes sociais, o que nos mostra para 4 meses, né, de programa um envolvimento, um engajamento da população com ele, né? E como a própria marca diz, né, nossa ideia é compartilhar respeito. Então são 500 mil de pessoas já compartilhando respeito. Há casos que aparentemente transcendem uma mera violação de direitos, uma mera... Eu falo especificamente dessa ameaça à presidenta Dilma. Uma pessoa na internet postou ameaças, inclusive de morte, contra a presidenta, que seria ameaça que seria executada agora, durante o 7 de setembro. E esse fato específico, como é que a secretaria encara? Oficialmente, a gente ainda não recebeu a denúncia, né? Ela ocorreu agora, mas a gente já tem se preocupado com as manifestações anteriores. Não sei se vocês se lembram, aquela manifestação do adesivo, né, que colavam próximo ali onde abastece os carros, né, com uma posição bastante afeta a dignidade da presidenta, que houve uma ação, né, das ouvidorias ao Ministério Público, que imediatamente já identificou o autor e, com certeza, deu os inícios e se iniciou a responsabilização. Assim, por exemplo, né, se a gente pegar essa ameaça agora com aquela ameaça que, de certa forma, não deixa de ser uma ameaça, né, porque o limite do discurso de ódio, da ameaça, ele é muito, né, ele é muito próximo. E quando é que ele deixa de ser discurso de ódio ou discurso agressivo e quando ele passa a ser uma ameaça? Recentemente, nas manifestações havia alguns cartazes, né, de senhoras, inclusive, portando, dizendo por que não morreu no DOI-CODE em 1964, né, por que na época os militares não mataram todos vocês, enfim, que não deixam de ser ameaças veladas. Eu acho que essas ameaças a gente só vai ter, de fato, uma resposta quando o Ministério Público Federal, né, a Polícia Federal, as polícias civis e os Ministérios Públicos Estaduais tiverem uma ação efetiva, né, conforme está previsto em lei, dizendo para essas pessoas o que é crime fora das redes também é crime na internet. Eu não posso dizer na internet tudo o que eu penso quando aquilo que eu penso afeta a dignidade de uma pessoa ou ameaça de morte, né? Porque naquele momento eu posso estar com raiva da presidenta porque subiu a conta de luz no meu estado e faço aquela ameaça, mas sabe-se lá quem leu aquilo e que poderá fazer com aquela informação e se ela ser efetiva, né? Como é que o sistema de justiça lida com isso? Eu acho que esse é o ponto que nós chegamos atualmente. Então é importante lembrar que tem que denunciar, Disque 100 é o canal para isso, e lembrar as pessoas que elas estão sujeitas sim a serem consideradas como
cometendo crime. Inclusive, esse ano já tivemos tivemos 2 condenações, né, de publicações, violações na internet que foram condenadas, né, um caso de 2010 e um caso mais recentemente, além dos recentes casos, né, da jornalista que foi atacada, uma jornalista aqui do Distrito Federal por racismo, uma outra jornalista, né, a Maju, de uma outra emissora que também foi atacada por racismo e que prontamente também reagiram a isso. E acho que, para tanto, não só o Disque 100, mas também humanizaredes.gov.br, logo que abre já a possibilidade de você acessar denúncias da internet e denúncias fora da internet. O cidadão escolhe qual tipo de violação e descreve o que aconteceu. Muito obrigado, Irina. O Repórter Brasil conversou com Irina Batti, da Ouvidoria da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Obrigado. Obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigada.